A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me ofereça coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Bom dia, amado, bom dia, amada. Feliz sexta-feira, hoje 30 de junho, final de mês, graças a Deus. É dádiva de Deus estarmos aqui juntos para ruminar a palavra de Deus, a palavra do céu. Vamos abrir nosso coração para acatar a palavra de Deus que nos dá força, coragem para enfrentar os problemas do dia a dia, que não é fácil, mas com Deus nós venceremos tudo. Amém? A palavra hoje está em Mateus, capítulo 13, versículo 4. Assim nos diz a palavra. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa a falar em parábolas para os discípulos e hoje ele fala para mim e para você. Quero aqui pedir a você que me ouve pela caixinha de som, se for possível, por favor, aumenta aí o volume dessa caixinha de som, para quem passa à frente da sua casa ouvir essa palavra, que talvez seja para alguém que precisa ouvir, ou talvez seja para você mesmo. Querido irmão, querida irmã e Cristo, hoje 30 de junho de 2023, sexta-feira, a palavra de Deus hoje de Mateus 13, versículo 4, vem nos trazer uma comparação que Jesus faz com a própria palavra dele, dizendo que a palavra é uma semente que precisa ser semeada, na terra, mas hoje é para o nosso coração, que é uma terra também, nosso coração. Amém? Só que há um perigo de muitas das vezes eu e você ficarmos distraídos quando a semente é lançada. Porque quando a semente é lançada, se eu e você não prestamos atenção, ela cai fora, do nosso coração e não vai frutificar. E Jesus não quer que eu e você desperdice a palavra dele, de maneira alguma. Ele quer que nós prestamos atenção. Por isso que o sacerdote, o padre, quando começa a missa, ele pede silêncio para a comunidade, para a assembleia, prestar atenção no que ele vai transmitir, porque a palavra não é dele, é palavra de Deus. É tão provável, quando ele lê o evangelho, o padre, ele diz o quê? Palavra da salvação. Porque a palavra salva, a palavra cura e a palavra liberta. E eu quero aqui chamar a sua atenção, muito importante esse texto bíblico, de Mateus 13, verso 4, quando ele diz que o semeador, quando semeia a semente, cai no caminho. E os passarinhos vêm e comem tudo. Por que será que ele falou isso? Porque a nossa vida tem esse caminhar, que é esse caminho, como diz o texto. Amém? Exemplo, quando você sai da sua casa para ir para a igreja, há um caminho, sim ou não? É um caminho, lógico. Ao chegar na igreja, a palavra está sendo lançada, que é a semente, não é verdade? E ela, quando cai no nosso coração, causa uma alegria. Aí nós ficamos comentando, para as irmãs, para os irmãos, que missa bonita, que palavra bonita, não é assim? Pronto. Depois o padre diz o que no final? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E nós responde, graças a Deus. Agora veja que interessante. O padre diz, ide em paz. Mas tem pessoas que parecem que entendem outra palavra. Fique na calçada da igreja, fique nas praças conversando. É aí onde vem os passarinhos em formato de gente, fofoqueiro, com conversinha de rua, conversar com você que estava na missa. E aí o que o padre pregou na missa vai ser roubado do seu coração através de pessoas usadas pelo demônio e você fica depois em pecado. Deu para entender? Por isso, meu irmão e minha irmã, para você entender melhor, quando o padre diz ide em paz, você tem que ir embora para sua casa e não ficar na porta da igreja conversando, em praça, na casa da comadre. Ou pior, ficar como cavalo de cigano, de porta em porta, de porta em porta. A missa começou às 7 horas, quando você vai chegar em casa já é 10 horas da noite. Que missa alongada é essa? Assim vai dizer o seu marido.
Por quê? Porque não tem sabedoria, meu irmão. Há um perigo de quando terminar a missa você ficar conversando, né? Os moinhos, as calçadas das comadres, dos compadres. Porque sempre tem alguém que não foi na missa e fica. E você soube, e você viu, e você começa sem perceber, se interagir naquela conversa. E quando chega em casa você fala, meu Deus, acabei de sair da missa e estava ali fofocando junto com fulano. Por quê? Porque ficou distraída e os passarinhos, que é essas pessoas, muitas vezes usadas pelo demônio, vai roubar a palavra que o padre pregou da maneira tão bonita. E nós, por negligência, em outras palavras, por desleixo, perdemos a nossa bênção, que foi a palavra do Evangelho que foi pregada. Por isso, amado e amada irmã, eu particularmente tenho essa cautela. Terminou a missa, pé na estrada, para casa. Primeiro, no trabalho na DESO, que deve estar em porta, né? Fiscalizando o relógio do contador, é a DESO, então a Energisa. Eu e você somos cristãos. Terminou a missa, para casa. A não ser, abrindo parênteses, você tem algo para resolver na casa de uma comadre, de um amigo aí diferente. Mas ficar batendo papo na porta da igreja, isso é um prato cheio para Satanás nos distrair da palavra de Deus e roubar o que foi semeado na Santa Missa. Que essa palavra tocar no seu coração, que eu e você aprendemos, né? Ir para a missa com dois objetivos. E quando terminar, voltar para a nossa casa. Lembre-se da palavra que o Padre diz. Ide em paz. O Padre não diz, fique em paz aqui na igreja, fique na porta da igreja conversando, fique nas praças. Não, ide, ele está mandando você ir para a sua casa depois você vai evangelizar em outras casas, né? Relatar como foi o evangelho, mas não ficar parado, né? Importa. Isso é perigoso, meu irmão. Isso é perigoso, minha irmã. Igualmente as pessoas que ficam lá dentro, né, na casa paroquial, batendo papo, né, nos bastidores, né? E a missa terminou, mas só continua, né, um grupinho lá conversando. Sabe lá Deus que está conversando lá dentro. Aí vaza uma falha de alguém e já começa a fofoca do inferno. E aí a palavra ficou no caminho. Os passarinhos começaram a comer tudo, que é o demônio. E começa as brigaiadas nos grupinhos da comunidade. E aquela coisa toda. E a igreja continua aquela contenda do inferno. Porque as pessoas não têm sabedoria. Quando o Evangelho diz aqui, quando o semeador semeou as sementes, caíram na beira do caminho, os passarinhos comeram tudo, porque muitos cristãos estão ficando negligentes, as palavras, desleixados. Ouve a palavra por ouvir, não preste atenção, porque a palavra de Deus vai fazer efeito em mim e em você, quando nós ouvimos e escutamos, porque tem pessoas que só ouvem, mas não escutam. Olha para cá, não escuta, não reflete. Há um perigo, amado. Quando você sai da sua casa para ir para a igreja e ao mesmo tempo quando você sai da igreja para ir para a sua casa, temos que ter sabedoria com quem vamos se deparar, com quem vamos conversar. Que muitas vezes algumas pessoas que vêm até nós, já vêm até usadas pelo demônio para nos roubar a palavra que foi pregada na igreja. É interessante que as próprias pessoas que vêm a você com pergunta quando você sai da igreja são as mesmas que vai comentar para outras pessoas, dizendo, olha, estava na missa, mas conversou comigo isso e isso, compartilhou. Deu para entender, amado? Deu para entender, amada? Nunca esqueça, quando o Padre diz, ide em paz, e o Senhor vos acompanha, Deus diz como? Graças a Deus. Pé na estrada, vá para a sua casa. Pare de ficar, né, batendo papo na porta da igreja, os moinhos ali, cá. Isso é muito perigoso. Pense nisso com carinho. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe para seus contatos e mande para mim, se você quiser, o áudio através do WhatsApp, está logo embaixo aí, relatando como foi o programa hoje para você. E peço a você que ainda não ajudou esse programa através do Pix, está aí embaixo também, o meu Pix, me ajude. O valor é a seu critério. Lembrando que o pouco com Deus se torna muito e o muito sem Deus se torna nada. Então me ajude a evangelizar, desde já Deus lhe pague. Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada.